Bom dia, meus amados irmãos, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo e hoje vamos falar de um assunto bem interessante e importante para a nossa vida cristã, que é a questão do convívio social. Hoje vamos falar sobre fé e o convívio social. Então, vem comigo para Tiago, capítulo 2, versículo de 1 ao 13. Tiago vai nos dizer algo bem interessante e importante para nós, como igreja, não apenas a nos relacionar, mas também a conscientizar, né, de que como cristão não devemos ser preconceituosos contra qualquer tipo de pessoa. Vale lembrar que quando Tiago escreveu essa carta, preconceito não tinha uma gama tão grande quanto se tem hoje. Claro que existia na época preconceito racial, né? Inclusive a gente vê algumas situações entre judeus e gentios. Então ali há aquele certo tipo também de, de preconceito, né? E aqui Tiago vai tratar um assunto que talvez para nós passa tão batido, né? A gente acaba que naquela correria do dia a dia ou naquele momento lá do culto, a gente não se atenta a algumas situações que acontecem e que por algum motivo pode também atrapalhar ou até mesmo quem está de fora ver que a nossa atitude talvez não seja tão coerente quanto aquilo que seguimos. Tiago, lá no capítulo 2 e no verso de número 3, ele vai dizer assim, ó. E vocês derem, na verdade no versículo 2, se por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo, sente-se aqui neste lugar especial, mas disserem ao pobre, fique em pé ali ou sente-se aqui no chão, essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Amados irmãos, esse é um tema. Essa passagem aqui vai ao nosso encontro, não é mesmo? Porque são situações em que até mesmo a gente vive no nosso cotidiano. Não em relação a quem é pobre ou a quem é rico, mas em relação também aos status, né? Que essa pessoa tem. Então, basicamente, o que Tiago quer que a gente faça é que a gente olhe para o exemplo de Jesus. Ele quer que a gente siga o exemplo de Jesus. E qual é o exemplo de Jesus nessa situação? Ora, o exemplo de Jesus é que ele vivia, na verdade, ele experimentou a rejeição no mais alto nível, né? Ao ponto de ser condenado à morte por causa de inveja, por causa de intrigas, né? Dos judeus, dos religiosos judeus ali da época, né? Jesus não morreu porque ele salvava, porque ele curava no sábado. Não, ele não morreu por causa disso. Ele morreu por conta da inveja dos líderes religiosos, que via Jesus como uma ameaça para o sistema deles. Então, na perspectiva desse desses líderes religiosos da época, Jesus era uma ameaça. Mas Jesus, ele experimentou o mais alto nível de rejeição. Ele andava com pessoas que eram de todos os níveis. Em nenhum momento ele se deixou influenciar por essas pessoas. Em nenhum momento ele deu preferência a um em relação ao outro. A gente pode perceber que em vários momentos Jesus ali ele observava, inclusive existe o episódio da viúva pobre que ofereceu uma moeda, né, lá na hora de fazer a oferta. E isso mostra como que ele observava, como que ele via essa questão do favorecimento pessoal. Inclusive ele fala, né, olha, quem deu mais, né? Via várias pessoas da oferta ali e na perspectiva de Jesus não foi aquelas pessoas que tinham a condição que deu a maior oferta. Foi aquela viúva que não tinha muita coisa e que deu alguma coisa, né? Então a gente tem isso. Isso também vai em relação à tendência nossa, né? A nossa tendência é fazer julgamentos, pré-julgamentos, a partir da aparência das pessoas ou do passado das pessoas. Isso é inegável, não é, meus amados irmãos? Quantas vezes a gente chega alguém lá na igreja,
E a gente já olha assim, opa, calma aí. Olha, entenda, eu não estou dizendo que a gente comenta isso com outras pessoas ou o irmão que está do nosso lado, mas automaticamente isso já vem à nossa mente. A gente já olha para uma pessoa e a partir daquela veste, de forma como ela está vestida, a gente já faz um pré-julgamento. Isso no âmbito da mente, a gente ainda não expressou isso. Ah, e é normal o ser humano fazer esse tipo de coisa. É uma tendência humana fazer esse tipo de julgamento, né? A gente pode ter o exemplo de Saulo. Saulo é um exemplo perfeito, né? Saulo perseguiu os cristãos, aquela coisa toda. E daí ele se converte. Agora ele entra dentro da igreja. E o que, que acontece? Você acha que o pessoal que Paulo foi participar da primeira reunião, você acha que ficou assim, entre meu amigo Saulo, chega aqui, vamos ali. Claro que não foi isso. Para eles foi um choque ver Saulo ali em pessoa no meio de uma reunião. Opa, calma aí, tem algo errado, já estou saindo, estou correndo daqui, não vou ficar aqui. Não foi algo agradável. Aquela situação, com certeza, foi uma situação desagradável para Paulo, que era um novo convertido e que naquele momento ele precisava de que não recebesse um pré-julgamento, um julgamento das pessoas que estavam ali. E olha que interessante, meu querido irmão. Para resolver esse tipo de coisa, se a gente tem esse pensamento, quando uma pessoa entra dentro da igreja, a gente já pensa em fazer um pré-julgamento, uma discriminação daquela pessoa, vamos pegar por base o exemplo de Barnabé. Ele foi o único que teve a iniciativa de romper barreiras. Ele foi a única pessoa que chegou lá em Saulo, abraçou Saulo e disse: Vem comigo, eu vou caminhar junto com você. Às vezes, amados irmãos, a gente pode ter julgamentos, é normal, mas a nossa atitude é que vai fazer toda a diferença. O meu pensamento pode ser um e a minha atitude pode ser outra. O meu pensamento pode ser de: não, não vou lá naquela pessoa, ela estava muito mal vestida, muito mal arrumada. Vou te dar um exemplo do que aconteceu recentemente. Ontem teve um evento das irmãs lá na igreja. E, e a irmã Andressa estava na recepção e encontrou encontrou uma mulher muito mal vestida, né? E a Andressa viu que ela não estava, a irmã Andressa viu que ela não estava bem, que estava passando alguma coisa ali na vida dela. E ela perguntou para a Andressa: será que eu posso entrar para assistir do que vocês estão falando, para ouvir o que vocês têm a dizer aqui nesse evento? E a Andressa: claro, com certeza. Pode entrar, vem, pode sentar ali, pode ficar à vontade. E em um determinado momento aquela moça saiu da reunião e foi embora. Só que alguns minutos depois ela voltou. E ela voltou muito bem arrumada, muito bem trajada, trouxe os seus filhos. E ali ela assistiu à reunião. A pergunta é: se agíssemos nós com preconceito, certamente essa pessoa não teria entrado dentro da nossa reunião, né? Mas olha só o tanto que é interessante a gente ter a atenção, o cuidado, ter aquele tato de perceber que não podemos fazer julgamento de qualquer pessoa que está indo à nossa congregação. Interessante isso. Um outro assunto bem importante é que o nosso tratamento ele deve ser a base do tratamento gracioso de Deus para com todos. E aí a gente pode levar o simples fato. Deus foi muito gracioso para comigo. Por que, que eu não posso ser gracioso para outras pessoas? A despeito de os cristãos judeus ficarem estarrecidos quando Pedro visitou a casa de um gentil chamado Cornélio, pregou aos gentios e até comeu com eles, a gente pode perceber que nesse evento Pedro foi questionado do porquê que ele fez isso. Ora, Pedro, você não podia fazer isso. Entrar na casa de um gentil, comer com eles.
Mas, amados, o que Pedro fez tinha a maior de todas as justificativas, porque foi o próprio Deus que pediu para que ele fosse lá. Foi direcionado por Deus. Ele não olhou, não sabia se era judeu, não era judeu, simplesmente ele foi. Ele foi lá e várias pessoas foram transformadas. O apóstolo Tiago ensina que a graça de Deus transforma o homem rico em pobre, pois este não pode depender de suas riquezas. E também transforma o homem pobre em rico, pois aquele que dá com herança, pois aquele lhe dá como herança as riquezas da graça de Deus. Mas podemos perceber que quando compreendemos e vivenciamos realmente a graça de Deus, nossos relacionamentos com as pessoas parte com base no plano de Deus, não no merecimento humano ou na sua posição social. Vai muito mais além disso. Na sua cor de pele ou na sua circunstância presente. Nós, como igreja, devemos entender que qualquer pessoa que seja, pode ser bem-vinda em nossas reuniões. Qualquer pessoa que seja, pode ser bem-vinda para ouvir a palavra. Claro que aqui a gente não também pode dizer que pode ir qualquer pessoa no sentido de que essa pessoa que vai lá for fazer baderna, né? Não nesse sentido. Esses aí devem ser recolhidos, repreendidos e retirados do templo. Mas as pessoas que vêm de forma simples para ouvir a mensagem, devemos ter um, um braço caloroso e receber essas pessoas. Outra questão muito interessante que Tiago aborda é em relação ao ensino da palavra de Deus. E aqui ele deixa claro, né, em relação a essa questão. Mas se você diz que obedece toda a lei, mas deixa de cumprir uma, logo você desobedece todas as leis. Ou se você vê o que está escrito que não cometa adultério, e aquele que escreveu não cometa adultério também escreveu não mate, logo, mesmo que não cometa adultério, se matarem alguém, transgredirão toda a lei. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Esse é um outro ponto interessante. A parábola do bom samaritano, ela explica muito bem isso, né? Ela mostra quem é o próximo. O próximo, ora, era o samaritano que estava ali necessitado de ajuda, que precisava de ajuda. O fato que amar o próximo como a ti mesmo é uma regra de ouro. É, em primeiro lugar, uma regra porque foi Deus quem deu essa ordem de que a gente deve proceder em amor, que a gente deve compartilhar o que temos em amor. Em segundo lugar, porque amar o próximo é a regra que faz sentido para todas as outras leis. Se não há amor, se nós não amamos o próximo como a nós mesmos, como que nós vamos cumprir o restante de toda a lei? Se as pessoas amassem de fato o seu próximo, não haveria necessidade de ter milhares de leis tão complexas, porque todas elas é derivada de amor, amar ao próximo. Olha, entenda, meus amados irmãos, que amar o próximo ou praticar o amor cristão não significa que devemos gostar de uma pessoa e concordar com o que ela fala em tudo. Posso não gostar do seu modo de falar, dos seus hábitos, e nem é necessário tê-la como alguém que vive dentro do meu círculo de intimidade. Praticar o amor cristão significa tratar os outros de maneira como Deus nos trata. Essa é a diferença. Aquela pessoa é chata ou implicada, ou uma pessoa que você não pode falar qualquer coisa que ela se emburra, posso gostar dela? Não sei, isso vai depender de você.
Mas uma coisa que você não pode deixar de fazer é tratar ela como Deus trata você. Isso é fato. Se ele te amou e te salvou, você vai tratar essa pessoa da mesma forma, independentemente de como ela fala ou de como ela é. Para a gente finalizar, vamos ser julgados pelas nossas ações. E aqui essas ações vão incluir tudo isso. Portanto, tudo que vocês fizerem, disserem, lembre-se que serão julgados pela a lei que os liberta. E ele está falando de julgamento aqui em relação a essas atitudes. Porque em nenhum momento ele não falou outro assunto a não ser a discriminação. Então, você também vai ser julgado por conta das suas atitudes e por conta das suas falas discriminatórias ou atitudes discriminatórias. E ele vai dizer mais que vocês serão julgados pela lei que os liberta. É interessante porque ele fala que essa lei que os liberta não é no sentido de libertinagem, né? No sentido de que podemos fazer tudo que nos convém, que é o contrário de libertinagem. Liberdade é fazer tudo aquilo que Jesus faria. Esse talvez seria o sentido, esse é o sentido mais correto, né? E que nós também seremos julgados pelas nossas liberdades em Jesus. Seremos julgados pelas nossas palavras. Aquilo que dizemos para as pessoas e a forma como dizemos será colocado diante de Deus. Nossos atos também serão julgados. Deus não se lembra mais dos nossos pecados, de modo a nos condenar por ele. Mas esses pecados afetam o nosso caráter e nossas obras. Não é possível pecar levianamente e ao mesmo tempo servir com fidelidade. Deus perdoa nossos pecados quando confessamos a Ele, mas não pode mudar as consequências. Nossas atitudes serão julgadas. Há duas atitudes contrastantes: demonstrar misericórdia para com os outros e se recusar a demonstrar misericórdia. Se formos misericordiosos com os outros, Deus será misericordioso conosco. No entanto, não devemos desvirtuar essas atitudes e transformá-la em algo falso. Meus amados irmãos, observemos bem o que temos feito, falado em nossa igreja. Que se porventura há ao nosso meio pessoas que têm preconceito ou pessoas que fazem segregação, ah, que essa pessoa ela possa reconsiderar, que essa pessoa possa pensar e ver que o que a Bíblia diz não é bem isso. O que a Bíblia diz é que não podemos tratar as pessoas de forma diferente, tratar pessoas com valores diferentes, que você possa reconhecer que é um erro quando você não trata as pessoas como Deus as trataria, indiferentemente. E se você que trata as pessoas com graça, misericórdia e compaixão, e qualquer pessoa que seja, você a trata bem e a cuida e acolhe bem, independentemente se ela é um pobre, se ela é um rico, se é um pardo, se é um branco, se é um índio ou um oriental, independentemente das classes sociais. E se você trate essas pessoas bem, continue assim, porque você é um exemplo para outras pessoas. E se você deseja tratar essas pessoas de forma amorosa, mesmo que chegue à nossa congregação, nem que seja na nossa congregação, mas fora, no seu círculo, no seu cotidiano, eu incentivo a você a observar o exemplo de Jesus, que teve ali várias pessoas em seu convívio social, mas ele não foi influenciado de maneira nenhuma. A todas as pessoas, independentemente de suas classes, Jesus as tratava muito bem. Confrontava o rico que precisava ser confrontado, confrontava também a pessoa adúltera que precisava também de confronto. Amava a todos, mas confrontava. Ele não fazia distinção. E se você está querendo fazer isso, amar as pessoas, independentemente de como elas sejam, siga o exemplo de Jesus.
Chegamos a mais um final de nossa aula. Semana que vem eu espero vocês, que tenham um ótimo domingo e até breve.